O ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes: liderança de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. O Supremo Tribunal Federal tem agora 2 semanas para aceitar ou não a denúncia da PGR. Se aceitar, a expectativa é que o julgamento comece entre o fim de março e o início de abril. Enquanto isso, nas redes sociais, a extrema-direita já tenta esvaziar a denúncia. Os filhos Flávio e Eduardo, os deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Ricardo Salles e até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saíram em defesa do ex-presidente. Além da articulação para pautar o projeto de lei que concede anistia aos golpistas, a estratégia da extrema-direita é tirar a legitimidade do Supremo Tribunal Federal e insinuar que Paulo Gonet foi colocado na PGR só para essa finalidade: colocar Bolsonaro no banco dos réus. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e a gente está começando mais um videocast em detalhes. Aqui, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor João César de Castro Rocha, que é nosso comentarista, nosso companheiro aqui no ICL Notícias, historiador, escritor. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer te receber. Olá, Gabriela, sempre uma alegria conversar com você. Segura só um minutinho, a gente já vai começar a entrevista com o Castro Rocha. Eu quero te convidar para participar com a gente no dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, para uma conversa com a Juliana Dalpiva, o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva, além do Eduardo Moreira, que vão falar a respeito da história da família do ex-deputado Rubens Paiva, que foi morto durante o período da ditadura militar. A Ju também está lançando um livro a respeito dos bastidores desse crime, desse assassinato que deixou marcas na nossa história, na nossa sociedade. Então, vai ser uma conversa sobre política, uma conversa também sobre a história dessa família. O Marcelo, você deve saber, também escreveu o livro que deu origem ao filme que está concorrendo ao Oscar, o Ainda Estou Aqui. Então fica o convite para você, participa com a gente em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga, é gratuito o evento, mas você precisa se inscrever para participar. Então vem com a gente, fica o convite e agora sim a gente começa a nossa entrevista. Vamos começar então falando sobre a estratégia que a extrema-direita está tentando utilizar nesse contexto de denúncia da PGR contra o Bolsonaro e outros participantes, outros arquitetos do golpe, vamos colocar dessa maneira. Eu vou trazer também manifestações de apoio a Bolsonaro e, conforme o senhor foi precisando também, eu pesquiso aqui. Mas o que eu quero entender é qual é o movimento que o senhor está observando agora na extrema-direita, qual está sendo a estratégia desse bloco para tentar esvaziar a importância dessa denúncia. Gabriela, você leu minha mente. Eu queria muito responder a uma pergunta desse tipo. Eu acho que as primeiras horas foram fundamentais porque elas já permitem que nós identifiquemos uma estratégia de dupla face, mas que termina tendo um só rosto. E essa dupla face e esse rosto significa dizer que a extrema-direita está caindo numa armadilha involuntária. Vamos lá. Parece possível identificar 2 direções na defesa, na tentativa de defender o Bolsonaro. Em primeiro lugar, a hiperpolitização da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Parece que nós esquecemos que essa denúncia levou pelo menos 18 meses para ser feita. Não houve nenhum assolamento, não houve nenhum laivo de lava-jatismo. É uma denúncia de 272 páginas que estabelece uma linha cronológica muito firme entre junho de 2021 e o 8 de janeiro de 2023,
que apresenta um conjunto de evidências materialmente sólido, com indícios de autoria que são bastante convincentes. A politização, a hiperpolitização da denúncia, pretende esvaziar a denúncia deste conteúdo para unicamente concentrar-se no que seria, então, o sistema atacando a direita. E, portanto, primeira estratégia, hiperpolitizar a denúncia com a finalidade de esvaziar o seu conteúdo material. Primeiro passo. Segundo passo, e eles são correlatos. O segundo passo é a tentativa de internacionalização dos resultados da denúncia. Já começa um movimento da extrema-direita, tanto no sentido de tentar cooptar agentes da administração Trump para uma possível defesa de Bolsonaro em caso de sua condenação, como de maneira mais específica e precisa. No dia mesmo em que a denúncia foi apresentada, abriu-se em Tampa, na Flórida, um processo contra o ministro Alexandre de Moraes por duas companhias. Uma companhia do Trump e a Rumble, essa plataforma que tenta rivalizar com o YouTube. Então, perceba, Gabriela, de um lado, a hiperpolitização da denúncia para ocultar o mérito da matéria da própria denúncia. De outro lado, a internacionalização do seu efeito. Agora, Gabriela, por que isso é uma armadilha? Porque, veja, o eixo argumentativo das 272 páginas é que o golpe tinha duas características principais. Em primeiro lugar, o que na página 4 do documento é chamado de auxílio moral, isto é, a criação de um gigantesco e poderoso ecossistema de desinformação que terminou gerando uma dissonância cognitiva coletiva, que é o que permitiu que as pessoas ficassem diante de quartéis e depois depredassem a sede dos três poderes, e, de outro lado, a tentativa de internacionalizar o processo eleitoral brasileiro, e para isto é utilizada a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Involuntariamente, a reação da extrema-direita confirma o próprio conteúdo do relatório. Professor, eu vou aproveitar aqui que o senhor citou essa história do processo contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por uma empresa do Trump e também uma outra que tenta rivalizar com o YouTube, também para falar sobre essa história que é capitaneada principalmente pela família Bolsonaro de tentar cooptar os agentes da administração Trump para uma defesa dessa história, né? Um pouco do comportamento dos filhos do Jair Bolsonaro, né? Conforme o esperado, claro, eles se manifestaram publicamente contra essa denúncia da PGR. O Flávio Bolsonaro, dizendo que não tem prova contra o Bolsonaro, e o Eduardo chamou de golpe de Estado da Disney. É até curioso aqui, o senhor vai poder comentar bem a respeito disso, mas ele publicou uma foto do pai com a orelha do Mickey, dizendo: se Jair Bolsonaro realmente tentou dar um golpe de Estado quando ele estava em Orlando, então os Estados Unidos foram cúmplices desse ditador sanguinário. E aí ele até usa, assim, uma expressão completamente errada, assim, attempted to do a coup d'etat, enfim, ele assassinou também o inglês aqui, usou um inglês macarrônico também para fazer esse tweet. Mas aqui só para dar um exemplo de como eles estão se posicionando, né? Quando a gente olha também para a delação do Mauro Cid, que está vindo à tona, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele diz que o Flávio e o Eduardo, eles discordavam sobre qual deveria ser a reação do Jair depois de derrotado, né, nas eleições de 22. O Eduardo, ele apoiava o golpe, isso segundo o Cid, tá? O Eduardo apoiava o golpe e o Flávio, ele era contra. E normalmente eles até se posicionam em bloco publicamente, mas a gente sabe que tem muitas questões ali, racha, briga interna na família, briga com outros políticos também. Mas sobre essa estratégia de recorrer aos Estados Unidos, eu queria te ouvir sobre como a família Bolsonaro deve se posicionar daqui para frente. Vamos lá então, Gabi, há várias questões, vamos uma a uma. Em primeiro lugar, quando Flávio Bolsonaro diz que a denúncia da Procuradoria-Geral da República não apresenta um número suficiente de provas, é de duvidar que ele de fato tenha o título de bacharel de Direito. Porque isso eu aprendi, quero aqui fazer o registro público, com um amigo e um autor que eu muito admiro, aliás, uma pessoa boa para conversar com você, Gabriela, que é o Rubens Casara, que é um juiz de direito e um autor que eu muito admiro.
O Rubens Casara chamou atenção para um fato fundamental. Quando um procurador apresenta uma denúncia, naturalmente, Gabriela, ele não arrola o conjunto integral das provas. A análise das provas, a análise pericial, a análise documental, a análise técnica das provas, é a matéria do julgamento. E a tarefa da defesa do Jair Messias, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, será tentar invalidar as provas apresentadas pela Procuradoria. Isso é o devido processo legal. Numa denúncia, o que o procurador faz, agora é o Procurador-Geral da República, poderia ser um procurador de Estado. O que o procurador faz é apresentar para o juiz um conjunto suficientemente convincente de indícios de autoria e de materialidade do crime para que o juiz decida se recebe ou não a acusação. Veja, o Superior Tribunal Federal tem toda a prerrogativa jurídica de analisar as 272 páginas do Procurador-Geral da República e dizer: não recebemos esta denúncia porque não identificamos materialidade ou indício de autoria suficientemente sólidos para receber a denúncia. Se, pelo contrário, se o Superior Tribunal Federal receber a denúncia, só então o Bolsonaro será réu. Neste momento, a Procuradoria-Geral da República, de imediato, transmite ao Supremo Tribunal Federal o conjunto probatório. Gabriela, são milhares e milhares e milhares de páginas. Isto será analisado no julgamento. Então, perceba, de novo, qual é a estratégia do Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro ignora o que eu disse agora? Não. Ele é um homem inteligente, ele é formado, ele sabe que o que eu disse agora é o beabá do direito. Por que ele diz, então, esta denúncia é vazia porque não tem provas? Porque ele pretende hiperpolitizar a denúncia para esvaziá-la do seu conteúdo. Isso, Flávio Bolsonaro. Agora, é claro que o Flávio Bolsonaro, Gabriela, não desejava o golpe. Sabe por quê? Vamos só aqui entre nós dois, a gente não fala para ninguém, porque o Flávio Bolsonaro é o operador financeiro da família. Todo banqueiro, só o que ele quer é paz e tranquilidade. Para o Flávio Bolsonaro, o ideal é que o pai tivesse ganho. Uma vez que perdeu, o ideal para o Flávio Bolsonaro era fazer criptomoeda, é lançar tênis Bolsonaro, agenda Bolsonaro, camisa Bolsonaro, campanha de arrecadação de fundos Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é um operador financeiro, ele não está preocupado com a questão ideológica, que é integralmente do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. 2, o Eduardo Bolsonaro. Desculpa, eu não deveria nem rir, porque o assunto é muito sério, mas o bom humor faz parte da vida. Não, a gente precisa, né, professor? Senão a gente não aguenta viver no Brasil. Não é? Quando ele escreve if Jair Messias Bolsonaro attempted to do, Gabriela, attempted to do não é inglês, isso é um outro idioma qualquer. O golpe de Estado, o Eduardo Bolsonaro perpetrou contra a língua inglesa, ao dizer attempted to do. Mas, agora sério, porque agora é muito sério. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? O que outros bolsonaristas estão fazendo? É alta traição, é crime de lesa pátria. Eles estão invocando uma autoridade estrangeira para intervenção em assunto brasileiro, Gabriela. Gabriela, nem durante a ditadura militar isso foi tentado. Porque na ditadura militar foram sanguinários, foram torturadores, assassinaram, ocultaram cadáver, destruíram o país. E ninguém é mais contra a ditadura militar do que nós. Mas, Gabriela, os generais da ditadura militar eram nacionalistas, Gabriela. Eles tinham um projeto de país autoritário, desigual, de concentração de renda. Mas ninguém pode dizer que a ditadura militar não era nacionalista. Eles tinham uma concepção de país. Estes patriotas de agora, patriota que bate continência para a bandeira americana, patriota que escreve mensagem em inglês para ser lido pelo Elon Musk com a esperança de que o Elon Musk intervenha na eleição brasileira. Isso é crime de lesa pátria o que eles estão fazendo. Então, mas ao fazê-lo, uma coisa importante, como é que nós reagimos, Gabriela? Posso dar uma ideia? Por favor. Isso é muito importante, Gabriela. Como é que nós reagimos? Deixemos a indignação de lado. Nós precisamos agir politicamente. Nós precisamos mostrar para a sociedade brasileira que, segundo o PGR, pelo menos junho
se eu não me engano, 19 de junho de 2021, essa data está na página 4 do relatório. Até 8 de janeiro de 2023, houve uma organização criminosa, uma Orcrim, no interior do Palácio do Planalto. Orcrim composta por civis, militares de alta patentes e o presidente da República. A finalidade era o golpe de Estado para perpetuar-se no poder. Perpetuar-se no poder para que seus crimes ficassem impunes. Vamos dizê-lo com todas as palavras. Isto é, Gabriela, é muito importante o que eu vou dizer agora. Nós precisamos politizar a denúncia. Mas em que sentido? No sentido politiqueiro, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro? Não. No sentido do país, no sentido da polis. O que esteve em jogo por muito pouco, por um triz, Gabriela. Hoje, nós não estaríamos aqui conversando, Gabriela. Se o golpe tivesse dado certo, o ICL estava fechado. Eu, que sou um crítico quanto mais público do bolsonarismo desde o início de 2019, provavelmente não estaria no Brasil se não estivesse preso. Então, o que esteve em jogo por um triz não foi esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians. O que esteve em jogo foi algo que esta república sofreu muito para conseguir: uma democracia com instituições fortes, estáveis, o suficiente para resistir a uma tentativa de golpe de Estado. Então precisamos politizar a denúncia, precisamos compreender. É fundamental que a sociedade entenda o que estava em jogo. É fundamental que a sociedade entenda que, ao reagir hiperpolitizando e internacionalizando, eles estão repetindo o modus operandi do golpe, confirmando pelo avesso o que eles não desejavam, a veracidade da denúncia. Excelente, professor. Que importante essa sua fala. E aí, pegando até um contexto anterior à denúncia da PGR, mesmo a gente sabendo que ela viria, existe um racha ali na extrema-direita, né? E essa divisão pode ser pela ausência de um candidato viável para 2026, porque a gente tem agora um Bolsonaro que está inelegível e agora mais que isso, né? Também Bolsonaro denunciado. Mas existe uma disputa por esse posto, vamos colocar dessa maneira. E alguns outros olhares ainda nessa história. Uma parte da extrema-direita puxando uma manifestação para março, pedindo o impeachment do presidente Lula, e ainda uma percepção por uma outra ala da extrema-direita de que Bolsonaro é um egoísta porque só pensa nele, na anistia para ele, enfim, defender os direitos dele e da família dele. O Bolsonaro, nesse contexto agora, ele está diante da extrema-direita enfraquecido ou fortalecido? Olha, eu não tenho a resposta, mas vamos pensar juntos, Gabriela. Eu projetaria o seguinte cenário. A extrema-direita, especialmente uma figura como Tarcísio Freitas, eles não têm opção. Eles já sabem que o futuro do Bolsonaro, se o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia, depois do devido processo legal, ninguém aqui é lavajatista, nós não somos vingativos nem ressentidos, nós queremos democracia e justiça, que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tenha o direito à presunção de inocência constitucional, que ele monte a sua equipe de advogados, que essa equipe de advogados tenha tempo suficiente para preparar a melhor defesa técnica possível. Porque, Gabriel, me permita fazer essa nota ao pé de página. Nesses julgamentos de alto nível, dificilmente o que está em jogo é o mérito. Porque ninguém, de fato, tem dúvida da tentativa de golpe. O que estará em questão é a qualidade técnica das provas. Por exemplo, se nós lembrarmos um caso emblemático, o famoso caso Satyagraha. Você lembra, Gabriela, que era o caso que envolvia o banqueiro Daniel Dantas, em que o caso foi para o Supremo Tribunal Federal, havia um conjunto robusto de provas, mas efetivamente no interior dessas provas havia uma prova cuja escuta havia sido feita de maneira ilegal. O que aconteceu? Essa ilegalidade de uma única prova contaminou o processo como um todo, o processo foi considerado nulo. Nesses julgamentos de alto nível, o que está em jogo de fato é o caráter técnico na análise das provas que serão apresentadas. Por isso, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet Branco, demorou tanto para apresentar a denúncia. Ele certamente analisou com lupa cada uma das provas que serão apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Tornado réu, o mais provável é que, como já está na última instância, ou seja, já no Supremo Tribunal Federal,
Como será julgado pela primeira turma, não há necessidade de que seja o pleno do Supremo. Como será julgado pela primeira turma, é muito... Como a primeira turma é uma primeira que é o ministro Alexandre... Me ajuda, Gabriela, por favor. É o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, o ministro Zanin, que é o presidente. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux, não é isso? Isso mesmo, perfeito. Eu não teria... Esta turma, que é uma turma egrégia, sólida... Digam de novo, não contemos para ninguém, Gabriela, mas não é uma turma muito favorável às pretensões do Bolsonaro. Se lá tivesse André Mendonça, o Bolsonaro provavelmente terminará o ano de 2025 preso. O Bolsonaro permanecerá para a extrema-direita como um baluarte discursivo de que ele está sendo preso porque ele é o grande líder da direita e o sistema se reuniu contra ele. É a única narrativa de que a extrema-direita dispõe. Então, eu acho difícil, por exemplo, o Tarcísio Freitas, até o último momento, dirá que o candidato dele é Jair Messias Bolsonaro, esperando que a vaga caia no seu colo. Em nenhuma circunstância ele se dirá candidato à presidência. Ele dirá sempre, é Bolsonaro candidato a presidente, os meus votos são votos do Bolsonaro. Agora, há uma questão, Gabriela, que nós não podemos em nenhuma circunstância descuidar, e eu fico feliz de poder conversar com você sobre ela. Se isso se confirmar como projeção de cenário, se o Bolsonaro não puder, que é o objetivo do Bolsonaro, o objetivo do Bolsonaro é mimetizar o presidente Lula em 2018. É apresentar-se como candidato, ficar até o último momento para então transmitir o bastião para alguém. Mas eu não creio que isso será possível, porque ele já estará preso. Então, a primeira possibilidade é a manutenção do Bolsonaro como candidato impossível para trazer votos para a extrema-direita, na manutenção do discurso antissistema. Há uma segunda possibilidade, essa me assusta muito mais, Gabriela. Eu acho que nós precisamos começar a alertar a nossa audiência, começamos a precisar falar disso. O nome Jair Messias Bolsonaro será usado e pode vir a ser um nome muito forte na disputa para o Senado da República em 2026. O verdadeiro objetivo da extrema-direita é o Senado. Se a economia em 2025 e 2026 continuar crescendo de 3% a 4% do PIB ao ano, que será um milagre, porque entre 2022 e 2012, o crescimento médio do PIB brasileiro foi 0. Em 2 anos, o presidente Lula já entrega 7% de crescimento do PIB. Se houver mais 8% nos próximos 2 anos, em 4 anos nós teríamos 15% do crescimento do PIB, o que o Brasil não via há pelo menos mais de uma década. Se o dia a dia das pessoas começar a melhorar, se houver uma percepção de que esse crescimento começa a produzir benefícios para a população, na ausência do Bolsonaro não há outro nome da extrema-direita que possa competir com o presidente Lula. A extrema-direita usará o nome Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro, para fortalecer uma narrativa antissistêmica e ela tentará dominar o Senado. O pior cenário possível para o campo progressista, Gabriela, é se a extrema-direita obtiver sucesso no projeto de controlar o Senado. Sabe por quê, Gabriela? Porque controlando o Senado, eles podem propor o impeachment do Flávio Dino, do ministro Alexandre de Moraes, eles podem, ex tempore, post facto, depois do fato, aprovar uma anistia para o Bolsonaro. O nome Bolsonaro será importante menos para a presidência, projeta esse cenário para a nossa reflexão, menos para a presidência, que nós estamos apenas pensando nisto, o nome Bolsonaro será fundamental para a disputa no Senado. Vamos colocar nossas barbas de molho. Isso é muito perigoso e me faz pensar também num cenário mais imediato, professor, que é o da anistia. Até o presidente do Senado, enquanto a gente está conversando aqui no Em Detalhes, ele se pronunciou dizendo a anistia não é assunto dos brasileiros. Antes ele já tinha até ficado em cima do muro, tinha aberto a possibilidade, depois disse que não. Esse é o posicionamento dele no momento. Acho até interessante a gente colocar aqui. Agora, qual é a barganha
para apoiar eventualmente o Bolsonaro nesse projeto de autoanistia? Porque ele foi ao Senado no dia que sabia que seria denunciado pela PGR para conversar ali com parlamentares. A anistia ganha força no Congresso porque, imaginando aqui, a gente teve o Valdemar Costa Neto, que não foi denunciado nesse documento da PGR. Ele era um dos indiciados pela Polícia Federal no documento que veio antes, né, no relatório da Polícia Federal. Se a ausência pensando aqui na ausência do Costa Neto, enfraquece a anistia também, porque o núcleo político do PL, que tem mais força de articulação ali no Congresso, né, do que os bolsonaristas, poderia acabar engajando menos nessa briga, vamos dizer assim? Ótima observação, Gabriela. Porque, para quem tiver acesso ao documento, nas páginas 269 a 272, há o indiciamento final. Ali você tem Almirante Garnier, Tenente-Coronel Mauro Cid, General Paulo César Nolasco, General Augusto Heleno, General Walter Souza Braga Neto, Jair Messias Bolsonaro. É o núcleo duro militar do golpe. Há outros indiciados, mas não ter colocado o presidente do PL é muito importante seguindo a sua observação. Mas veja, Gabriela, a importância que eu atribuo à nossa tarefa de didaticamente politizar o debate. Repetindo que politizar o debate em nenhuma circunstância é assumir um lado, é virar torcedor. Não. É compreender a importância do debate para a polis, é politizar no melhor sentido. Veja, vamos juntos aqui, Gabriela. Quando é que você pode, tecnicamente, solicitar anistia? É quando alguém comete um crime, é julgado e condenado, então pode ser anistiado, não é isso? Ora, eu não posso propor uma anistia para Gabriela Varela. Você não cometeu crime algum, Gabriela. Se eu dissesse, proponho anistia para Gabriela, você ficaria com raiva de mim, com razão, porque eu estaria sugerindo que você cometeu algum crime. Anistia, se eles insistem que não houve tentativa de golpe de Estado e que não houve crime, então não se pode pedir anistia para o Bolsonaro. Sim. Você não pode anistiar alguém que não cometeu crime. Quem comete uma ação virtuosa, você não anistia, você celebra, você parabeniza. Mas por que isso é importante que eu estou dizendo? Porque este é um modelo que os militares impuseram à democracia brasileira em agosto de 1979. A lei da anistia de agosto de 1979 anistiou, efetivamente, presos políticos da esquerda armada, mas não apenas da esquerda armada, que tinham sido presos, torturados, os que sobreviveram, condenados na prisão, os exilados. Esses que foram julgados e condenados foram anistiados. Mas a lei da anistia incluiu os crimes dos militares. Eles nunca foram investigados, nunca foram denunciados, nunca foram condenados, foram anistiados sem processo. É uma aberração jurídica. O que os bolsonaristas estão propondo é uma volta à ditadura militar, é uma volta à lei da anistia da ditadura militar. É muito importante, Gabriela, que neste momento nós deixemos claro para a audiência. É isso que eu estou chamando de politizar o debate. A anistia que eles pedem é contraditória. Só se pede anistia para quem cometeu o crime. Se eles afirmam que o Bolsonaro não cometeu crime, então a anistia que eles desejam é para que o crime não seja investigado, tal qual ocorreu em 1979. Mas a extrema-direita precisa aprender. Já passou da hora de aprender que a roda da história, Gabriela, não volta para trás. Ela sempre caminha em direção ao futuro. Professor, que importante a gente pensar de uma maneira muito fria, muito responsável nesse momento, né? Politizar exatamente o debate, que é o contrário do que vai ser feito pela extrema-direita agora. Então a gente tem que puxar essas rédeas. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Sempre uma alegria poder conversar com você, Gabriela. Um abraço. Abraço, até a próxima. Obrigado. Lembra você também que está acompanhando até aqui, que a gente vai ter agora Mercado Investimentos, na sequência vem o Rolê ICL e todos os dias de segunda a sexta-feira você pode ouvir o Em Detalhes no formato podcast nas plataformas de áudio. A gente volta em breve. Tchau, tchau. Já imaginou ver o seu pai ou sua mãe sair de casa e nunca mais voltar? Essa é a realidade
de milhares de pessoas que moram nas zonas periféricas e pobres do Brasil, mas foi também a realidade de várias famílias durante o regime militar. E uma dessas histórias chocou o Brasil e hoje está passando a ser conhecida no Brasil e do mundo através das telas do cinema, pelo filme Ainda Estou Aqui. Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva viram seu pai, o deputado Rubens Paiva, sair pela porta de casa e nunca mais voltar. Ele foi torturado e morto pelo regime militar. E os responsáveis pela sua morte ainda recebem milhares e milhares de reais do Estado brasileiro. A justiça não foi feita. É um crime sem castigo. Para contar os detalhes dessa história, Juliana Dalpiva, jornalista do ICL, fez uma conversa histórica com Marcelo Rubens Paiva e com Vera Paiva. E a gente vai mostrar para vocês essa conversa no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Um abraço e até lá.